A partir deste momento, está no ar o programa O Poder da Palavra, com Neide Silva, coordenadora da Embaixada de Cristo em Rondônia, um ministério ligado à Embaixada de Cristo em Lagos, Nigéria, liderado pelo pastor Chris Oyakhilome. Neste programa, você ouvirá mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, como o devocional Rapsódia de Realidades do pastor Chris e outros temas que impactarão e mudarão a sua vida. Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio cultural, Agronutri Nutrição Animal, rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia online com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Chris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 699-9909-9818. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra, você vai voltar com o testemunho. O que Deus quer te dar em sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar em sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar em sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra dele no seu espírito. Ela vai fazer contigo o que ela diz. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Está brilhando e nada pode te parar. É a tua estação, é o teu tempo. Nada pode te atrapalhar. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. O favor é seu. Vale a pena ouvir o pastor Chris. Deuteronômio capítulo 6. Eu quero que vocês leiam a partir do versículo 22. Estão prontos? 1, 2, leiam. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Certo, agora a chave está no versículo 23 e eu quero que vocês leiam com atenção. 1, 2, leiam. E dali nos tirou para que pudesse nos fazer entrar e nos dar a terra que prometeu aos nossos pais. Parem, podem parar. Eu não sei se você viu isto. É o tipo de passagem que você lê e diz: oh meu Deus, eu li isso mesmo? Vamos de novo, verso 23. Leiam. E dali nos tirou. Ele o quê? Nos tirou dali? Dali nos tirou? Como assim dali? Do Egito. Ele acabou de falar sobre Faraó? E dali nos tirou. Ele nos tirou do Egito. Oh, continuem. Para que pudesse nos fazer entrar. Oh. Então veja, ele diz: e dali nos tirou para que pudesse nos fazer entrar. Ou seja, o propósito dele em nos tirar foi nos fazer entrar.
Ele não teria nos tirado se não fosse nos fazer entrar. A razão para ele ter nos tirado foi nos fazer entrar. Então onde estava o foco dele? Na entrada. Qual era o propósito dele? A entrada. Então como podemos ficar celebrando a saída? Entendem o que eu digo? A maioria dos cristãos celebra a saída. Estamos livres, eu sou livre, eu sou livre. Eu saí, eu estou livre. Ele é o meu libertador, meu salvador. Libertador, ele te tirou. Salvador, te tirou. Sim, mas não é isso que ele quer. Ele diz, e dali ele nos tirou para que pudesse nos fazer entrar. Veja, ele não diz, ele nos tirou e nos fez entrar. Ele diz para que pudesse nos fazer entrar. O que significa que o fazer entrar é o propósito de haver nos tirado. Em outras palavras, quando você diz que Jesus nos salvou dos nossos pecados, foi por uma razão. Ele te salvou dos teus pecados por uma razão. Ele te salvou da pobreza por uma razão. Ele te tirou por uma razão, para te fazer entrar. A pergunta é, onde está você agora? Você de fato entrou ou você apenas saiu? A maioria apenas saiu. E porque apenas saíram, essas pessoas não entraram? O que acontece é que, do que quer que tenham saído, isso ainda as move. Você está entendendo? Então deixa eu mostrar um pensamento na mesma linha que está no Novo Testamento, certo? Vá bem rápido para o livro de Atos. Atos capítulo 26. Capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 17. Vamos ler. 1, 2, leiam. Parem. To open their eyes, to turn them from Trevas para a luz. É uma via sempre de duas mãos. Convertê-los das trevas para a luz. Continuem. E do poder de Satanás para Deus. Convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, se eu estou sendo tirado do poder de Satanás, de ser oprimido pelo diabo, o que é que Deus quer? Que eu seja trazido para Deus. Então agora eu posso viver no poder de Deus. Eu agora posso experimentar o poder de Deus. E não é o caso de, no ano que vem, eu ser liberto do poder de Satanás de novo. Você entende? Ele me quer operando no poder de Deus, no lugar de Deus. Agora volte para Deuteronômio, que lemos há pouco. Eu quero te mostrar algo. Deuteronômio capítulo 6. Vamos para o versículo 23. Eu quero que vocês notem algo que é realmente grande. Alô! Você encontrou? Ok. Leiam para mim de novo o verso 23. E dali nos tirou para que pudesse nos fazer entrar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Você viu isso? Ele nos tirou para que pudesse nos fazer entrar. Para o quê? Para nos dar a terra. Veja o propósito de Deus. O propósito dele é te fazer entrar para dar algo a você. Ele te faz entrar para te dar algo. A pergunta é, será que ele cumpriu? Será que isto aconteceu? Será que isto foi feito? Onde nós estamos?
isso aconteceu. O propósito de Deus. Vá para a primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Eu quero a passagem que fica a partir do versículo 8. Leiam para mim, por favor. 1, 2, vão. Você viu isso? Deixa eu ler para você. Ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então ele diz: para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele possa destruir as obras do diabo. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, revelado, desvendado, para que ele possa destruir as obras do diabo. Esse é o único propósito? Não. Tem mais. Aleluia. Então, se isto é verdade, significa que as obras do diabo devem ser destruídas toda vez que o Filho de Deus é manifestado. Onde ele é manifestado? Em você. Em você. Então vamos ver isto. Deus diz que ele os tirou para os fazer entrar. Então, ele nos tirou do pecado pela morte de Jesus. A morte de Jesus nos tirou do pecado, porque Jesus levou os nossos pecados. Ele levou nossos pecados. Então isso nos tirou do pecado. A morte de Jesus. Então eu posso me alegrar, porque ele nos tirou do pecado. Mas veja, esta é a menor parte da salvação. Ele ter nos tirado do pecado é a menor parte da salvação. Ele nos tirou da doença é a menor parte da salvação. Ele nos tirou da dor é a menor parte da salvação. Mas é com isso que a maioria dos cristãos se alegra. Cantamos canções sobre isto. Então vemos dois lados da salvação. Nos tirar para nos fazer entrar. Agora notem, não é tirar e fazer entrar. Ele diz nos tirar para nos fazer entrar, porque um está condicionado ao outro, certo? Ele te faz entrar porque você foi retirado, e você foi tirado para ele te fazer entrar. Então se você foi tirado e ainda não entrou, não, então ainda não há sucesso. Alô? Então, oh Deus, você me salvou. Não pare aí. Entenda, você me salvou para um propósito. Vê, imediatamente a sua vida muda quando você pensa assim. Quando você pensa que você tem uma vida com um propósito, a sua vida muda. Mas quando você não sabe que a sua vida tem um propósito, você vive uma vida derrotada. Veja, você não vive para nada. Tem gente que diz, eu sou só um grão de poeira. Você não é só um grão de poeira. Oh Deus, você me salvou para um propósito. Significa que eu sou alguém. Você me salvou para um propósito. Há uma razão para a minha vida. Você me tirou do pecado para um propósito. Para um propósito. 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 Há uma razão para eu ser. Propósito. Oh, eu não vivo por nada, então todo dia quando eu acordo, eu sei que eu sou alguém diante de Deus. Eu sei que eu tenho uma razão para viver. Alô? Você está vivendo com propósito? Olhe para mim agora. Você está vivendo com propósito?
Sim! Não viva uma vida vazia. Viva por um propósito. Viva por um propósito. Então eu nasci de novo por um propósito, entende? Não apenas uma vida comum. Oh! Então vamos. Vá para Romanos capítulo 4. Propósito. Propósito. Ah! Você achou? Versículo 25, capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 25, leiam. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. De novo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ok? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Este versículo é suficiente para você deitar-se em sua cama e ficar apenas chorando de alegria. Eu estou dizendo. Este versículo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por nossas transgressões. Ele morreu por nossas transgressões, então quando ele morreu, fomos libertos do pecado. Então eu fui liberto da punição, porque ele foi punido em meu lugar, a minha culpa estava sobre ele, ele foi entregue por nossas transgressões, eu era culpado. É o que ele está dizendo, eu era culpado e Jesus foi entregue por causa da minha culpa. O que eu vou te mostrar agora é poderoso, isso é muito poderoso. Diz, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, esta parte é conhecida por toda a igreja. Todo cristão sabe disso, todo cristão celebra isto. É disso que falamos na Páscoa. Sim. Ele foi entregue por nossas transgressões, ele morreu por mim. Graças a Deus, ele morreu por mim. Isto é maravilhoso. Mas isso não é tudo. A parte maior disso é a parte B desse versículo. Ele foi entregue porque eu era culpado. Eu era culpado. Nossas transgressões. Éramos culpados de transgressões. Então ele foi entregue à morte. E então diz, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu não sei se você percebe, se você entende, se você pega o quadro completo, mas isto é estonteante. O que ele está dizendo? Ele ressuscitou para minha justificação. Quer dizer que quando ele ressuscitou da morte, eu fui declarado não perdoado, não redimido. Você está ouvindo? Justificado. Você não é redimido, é justificado. Ouça, há uma grande diferença. Quando você é redimido, significa que você é liberto por alguém haver pago o preço para a sua libertação. O cristão não é redimido. O cristão nasce de novo. Então a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se tornou novo. Agora a pergunta é, se você consegue ver isso ou não? Diz que ele ressuscitou por nossa justificação. Justificação significa que você é declarado não culpado. Veja, isso não é o mesmo de ser declarado perdoado. Por um lado, ele diz que você era culpado e ele foi entregue em seu lugar. E diz que quando ele ressuscitou, você foi encontrado não culpado. O que aconteceu entre os dois? O que aconteceu entre os dois? Eu vou te mostrar. Quando ele foi entregue, ao carregar a cruz, indo para o Calvário, para o Gólgota, enquanto ele ia, eu estava nele. Ele foi condenado em meu lugar. Então, quando Deus olhou para Jesus com aquela cruz, ele me viu nele. Você está ouvindo? Toda a minha culpa estava sobre Jesus. Todos os meus pecados postos sobre Jesus. Então Deus não estava olhando para o resto do mundo. Ele não estava olhando para o que você fez, estava olhando para ele, para o que ele estava carregando. Ele é chamado de Filho do Homem. Ele foi representando o homem. Então ele foi para a cruz com os meus pecados. Então ele foi crucificado naquela cruz.
Quando ele foi crucificado, eu fui crucificado porque ele foi crucificado em meu lugar. Eu é que era o culpado. Você está ouvindo isto? Eu era o culpado e lá estava ele morrendo em meu lugar. Finalmente ele disse: está consumado. Ou seja, tudo o que ele precisava fazer para que eu fosse liberto foi cumprido. E todas as antigas alianças foram cumpridas. E então ele morreu. E quando ele morreu, eu morri. A alma que pecar, esta morrerá. E eu cumpri isto quando Jesus morreu. Você vê isso agora? Então, a partir daquele dia, todos podiam se alegrar. Eu sou livre, livre, livre. Mas o problema era que ainda era possível voltar para o pecado. Ainda era possível para Satanás nos condenar, porque voltamos para o pecado. Então, o propósito de Deus não era que Jesus morresse. Este foi o meio para um fim. Então, aquela salvação do pecado era o meio para um fim. Deus não estava olhando para a libertação do pecado. Ele não estava olhando como Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele estava olhando para o lado maior. E então, quando Jesus morreu, ele foi sepultado e você sabe a história, ele foi para o inferno. Certo? Ok? No terceiro dia, Deus o ressuscitou. E o que Deus disse? Tu és o meu filho. Ele diz: hoje eu te gerei. E o que é gerar aqui? Dar à luz como filho. Então ele nasceu de novo quando ele ressuscitou dos mortos. Ei, isso é poderoso. Quando ele nasceu de novo, ele veio com uma nova vida. Isto é maravilhoso, ele veio com uma nova vida. Nossos pecados foram pregados na cruz. Ele nasceu de novo e agora ele é o nosso representante diante do Pai. E a Bíblia diz que todo aquele que busca por ele recebe a mesma vida, a vida da ressurreição. Agora aqui está o grande ponto. Se alguém está em Cristo, não é mais o que costumava ser. É uma nova criatura. Se isto é verdade, que ele é uma nova criatura, não pode ser uma pessoa perdoada, porque morreu, o homem perdoado morreu. Aquele homem redimido morreu. Sim, foi redimido pelo sangue de Jesus, mas morreu. Então agora você é uma nova criatura. Uma nova vida. Uma nova espécie. Então a Bíblia diz que somos as primícias da sua criação. O que são primícias? O primeiro e o melhor. É isso que somos agora. Então em Cristo eu não sou mais o que eu costumava ser. Eu posso ter nascido com um genótipo defeituoso que veio da minha mãe, mas quando você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você vê a diferença? Agora, podem fazer exame com o seu sangue e encontrar o mesmo genótipo, mas isso não tem nada a ver com a sua vida. Você está ouvindo e eu te digo por quê? Porque a Bíblia diz que quando você nasce de novo, você não nasce da vontade humana, você não nasce do sangue, você está ouvindo, você não nasce da carne, diz que você nasce da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Tem outra passagem, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em você, ele diz, este mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Então você vê, você não está vivendo pelo sangue. Foi por isso que Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Se beberem qualquer coisa mortífera, não terá poder sobre eles. Aleluia!
Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.